Porque tem cristão que tem medo dos planos de Deus, né? Então, e por que me veio ao coração tratar esses assuntos aqui lá nessa live para a gente conversar? Porque muita gente está em dúvida sobre o que está ocorrendo no mundo. Muita gente não sabe dar uma resposta para isso. Outros têm medo de falar alguma coisa. Tem medo de dizer é Deus que está fazendo. Isso é uma agenda de Deus, é uma agenda global. Outros dizem, não, Deus é amor. Se eu falar que é Deus que liberou isso, que autorizou, eu vou estar depondo contra o próprio Deus. Negativo. Então essa live é para a gente compreender essas verdades e compreender que o que o homem colhe é o que o homem plantou. Não é a maldade de Deus. Deus deixou as coisas todas claras para a gente já na Escritura. O modo de vida que o agrada e atrai bênçãos e o modo de vida que o desagrada e atrai maldições. Isso aí já estava tudo claro. E Jesus descreveu as coisas como seriam, mas não disse se era ele que ia estar fazendo ou não. Se era ele que ia liberar, né, essa agenda. Mas lá em Apocalipse a gente vê claramente que é Deus, que é o próprio Cristo quem libera essas coisas sobre o mundo. Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, antes de fazer a primeira leitura, queria deixar claro uma coisa para você. Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles têm uma agenda e é uma agenda global. Não é uma agenda pontual, é uma agenda global. É uma agenda universal. E é uma agenda que é para não deixar dúvidas das coisas que ele liberou sobre a terra. A gente precisa compreender isso. E não ter medo de fazer afirmações. Não ter medo de colocar como você acredita nessas coisas. Eu acho que a gente não tem que ter medo. É claro que a gente não vai ficar levianamente tratando esses assuntos assim de maneira leviana, mas a gente precisa... a gente não vai manipular a informação, mas a gente precisa lembrar as coisas que Jesus falou, as que estão registradas na Escritura, e saber o que estamos vivendo, queridos. Então a live dessa noite é para que a gente possa passar por esse momento que pode acabar a qualquer momento e as coisas voltarem ao normal, como elas podem já entrar num processo de piora e descer ladeira abaixo e não ter mais momento de melhora. A gente precisa considerar essas coisas baseadas no que vamos ler, tá bom? E quer seja melhorando ou quer seja piorando, eu e você precisamos nos imposturar diante do que a Escritura nos manda viver em tempos ruins, em tempos difíceis, amém? Quer fazer alguma? A pilha desse aqui? Está falhando? Então calma aí. Aqui está dando como 3 barrinhas cheias, ó. Deixa aqui ainda. Qualquer coisa, de repente é porque estava aqui atrás. Talvez eu não tinha desenroscado bem aqui também. Qualquer coisa eu uso esse microfone aí. Eu pego aquele outro lá. Não, tem outro ali, ó. Vê aí se melhorou. E o chiado? Desliga o ventilador, pode ser o chiado. É da mesa? Ah, tá. Tá dando hammer? É aquele zzz o tempo todo, é? O ventilador tá ligado ainda. Eu achava que podia ser ele. Amém? Então vamos lá ler a Bíblia, gente. Vamos lá, a gente já conversou muito, já extrapolei meu tempo de falar. E vamos para a Escritura. Mateus capítulo 24. Eu quero ler. Ficou bom, né? Eu acho que era aqui, eu não tinha enrosqueado bem o P1 aqui. Acho que ele estava dando... Aí agora eu rosqueei e ele fechou direitinho. Então o problema foi aqui comigo. Peço perdão aos irmãos, foi um vacilo, né? Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. Eu quero ler com você até o 14 por enquanto, para a gente bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá, verso 3 em diante diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular
e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então a pergunta está clara, né? Os discípulos estão perguntando qual é o sinal da vinda dele e o final dos tempos. Verso 4 em diante. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Pega uma canetinha para mim ali, por favor. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Deixa eu só marcar uma coisa aqui, irmãos, para mim não esquecer de falar sobre isso. E enganarão a muitos. Verso 12. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém? Então a gente vai ver aqui, eu nomeei, eu pontuei aqui 9, só até aqui, porque Jesus ainda vai falar da grande tribulação, ele ainda vai falar um monte de coisa, mas eu pontuei aqui 9 sinais, que a gente pode compreendê-los como sinais da sua volta e sinais do fim dos tempos. Afinal, como eles perguntaram, a pergunta era para concluir isso, né? Eles queriam saber quando. E aí Jesus começa falando o primeiro sinal: muitos virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Ele diz assim: cuidado que ninguém vos seduza. Então o primeiro sinal é sedução. É uma sedução que vai vir, eles virão em nome de Cristo, e uns dirão: eu sou o Cristo, e vão desencaminhar pessoas, vão tirar as pessoas do caminho. Porque quem está em Cristo anda no seu caminho, anda no caminho, que era como os discípulos e as pessoas chamavam essa religião, né, nos tempos da igreja primitiva. Eles diziam assim: eu sou do caminho. Aquele ali é do caminho. Né? Hoje o irmão fala assim: fulano é da igreja. Né? Hoje a gente fala assim, né? Fulano é crente. Você é evangélico? Você é crente? Você é protestante? Você é da igreja? Né? Naquele tempo, a única forma de apontar para a atmosfera do reino de Deus, para a igreja, era o caminho. Né? As pessoas estavam no caminho, andando nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Né? Então, essa sedução virá, e eles virão em nome de Cristo, virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. Desencaminharão a muitas pessoas. Quem que eles vão conseguir desencaminhar? Pessoas que não têm a diligência de se debruçar na Escritura, de se debruçar no conhecimento, de se debruçar no Logos, na palavra, e pessoas que, concomitante a essa energia gasta na Escritura, são pessoas que também não mantêm uma vida de oração, não mantêm uma relação com o Espírito Santo, um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele, o Espírito Santo de Deus,
quem testifica as coisas no nosso coração. É Ele quem nos inspira a fazer coisas, brota em nós pensamentos. É Ele que nos molda, nos leva a fazer as coisas quando nós nos sensibilizamos à sua voz. Como é que nós nos sensibilizamos à voz do Espírito? Quando nós cultivamos uma vida de oração, que é aquilo que a Escritura diz lá: crescei, pois, no conhecimento e na graça. Então a gente cresce no conhecimento e na graça. Pessoas maduras no conhecimento e na graça jamais se permitirão desencaminhar, porque elas terão, sobretudo, a voz do Espírito Santo falando dentro delas, testificando dessa voz da Escritura que ela conhece. O segundo sinal que Jesus disse é: vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Guerra a gente ouve falar quase todo dia, né? E esse ano a Terceira Guerra Mundial estourou quase 2 vezes, né? Só 2 vezes que a gente acompanhou por alto foi a Terceira Guerra Mundial. No primeiro momento, aquele ataque americano que matou um general iraniano, né? E aquilo ali quase desencadeia a Terceira Guerra Mundial, né? E entrar mesmo num processo assim, bem tenso, né, de guerras. E o outro fato foi aquela situação entre a Turquia e a Síria, né? Um ataque que houve e a Rússia ia entrar no circuito. Então, assim, a Rússia, que é aliada da Síria, ia entrar em guerra contra a Turquia e o negócio ia ficar feio. É uma guerra que acontece lá entre Síria e Turquia há 10 anos já, né? Uma guerra que ocorre nesse tempo todo, mas a Rússia ia entrar também, e foi mesmo assim por um fio de cabelo que não entra, e se a Rússia entra ali, o negócio ia ficar feio, né? Porque a Turquia, ela faz parte da OTAN, né? E quem faz parte da OTAN, quando ele é bombardeado, quando ele recebe um ataque, então todos os outros países que fazem parte da OTAN têm que entrar em defesa daquele país. Então ia ser um pandemônio, talvez estourasse a Terceira Guerra Mundial. Então a gente está ouvindo sempre sobre guerras e rumores de guerras, também não é de hoje, né? Mas só nesse ano a gente viu 2 situações aí que mexeu com os cabelos de todo mundo mesmo, né? Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Aí vem o 4º sinal, o 3º sinal: haverá fomes. E o 4º sinal: e terremotos em vários lugares. Fome a gente já conhece, né, os países do mundo que sofrem com esse mal. E agora sobre os terremotos em vários lugares, eu não sei se você acompanhou, né, não sei se você conhece o Anel de Fogo do Pacífico, o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Tem a foto aí, Lucas? Mostra aí para a galera dar uma olhada o que é o Anel de Fogo do Pacífico. Tá vendo essa região aí? Você está vendo? Isso aí é o Oceano Pacífico inteiro, que pega essa costa leste aqui das Américas, né? A América do Sul, América do Norte, aí vai lá para cima, né? Aí vai lá no Alasca, aí desce aí na costa da Ásia, né? Da Ásia e vai descendo. Então, essa costa toda é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. Nessa região tem um concentrado de muitos vulcões, muitos e muitos vulcões, e um fato muito interessante e histórico, né? Histórico mesmo, é inédito na história, aconteceu entre o dia 11 e 12 de abril desse ano. O que aconteceu lá? Pode voltar para nós aqui, Lucas. O que foi que ocorreu no Círculo de Fogo do Pacífico? 15 vulcões foram entrando em erupção simultaneamente em todo esse círculo que você viu aí do Anel de Fogo. Isso é inédito para os sismólogos, né? Todos os sismólogos ficaram sismadólogos, né? Ficaram cismados, né? Eles ficaram cismados, os sismólogos ficaram cismados, porque isso é inédito na história.
15 vulcões em 24 horas, em menos de 24 horas, entraram em erupção como que numa cadeia, numa escala. E isso é histórico, isso é para assustar. Então são terremotos ocorrendo de uma forma assim que ninguém nunca viu. Então é uma coisa que só em 2020 ocorreu. Eu estou citando aqui algumas coisas de 2020, a gente fala assim, olha o que nós estamos vivendo, né? Olha o que a gente está vivendo. Já citei para você aí essa guerra, né? Quase estoura a Terceira Guerra Mundial e por 2 vezes. Na verdade, é que eu não acompanho tanta notícia política. Eu tenho certeza que foi mais de 2 vezes, né? Existem outras e outras circunstâncias que eu não acompanhei, que você pode agregar e dizer aí, olha, tal mês aconteceu isso, quase estoura também uma guerra, certamente aconteceu mais coisas, né? E aí Jesus vai dizer assim, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto, ou seja, está só começando, né? Isso é só um começo. Agora o verso 9 diz assim, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Presta atenção, irmãos. Jesus diz que haverá uma perseguição, isso aqui é um sinal, haverá uma perseguição global, não é uma perseguição pontual, não é uma perseguição, não, lá no Sudão perseguem, lá na China persegue, lá na Coreia do Sul ou do Norte, enfim, perseguem cristãos, né? Não é uma coisa pontual, é uma agenda global, onde nós cristãos, se isso começar a acontecer essa semana, acontecerá com você e comigo, que nós seremos entregues a serem afligidos e condenados à morte. Primeiro afligidos. Antes de ser condenado à morte, a gente vai ser afligido. Então, não vou pular não. Jesus falou, está escrito, né? Você não é crente Nutella não, irmão. Você é crente raiz. Você é crente que tá... arrancar uma unha primeiro. Aí deixa sangrando. Amanhã eu venho arrancar outra unha. Aí, outro dia, arranca uma unha. Isso é para ser afligido, depois de arrancar as 10 unhas, deixa lá no sol para vir algum bicho comer, né? E aí depois vai ser entregue à morte. E nós seremos odiados em todas as nações. Nós não somos odiados ainda em todas as nações, porque seguimos o Senhor. Ele diz, serão odiados por serem meus seguidores. Eu sei que hoje nós somos odiados pelo nosso mau testemunho, né? A gente é muito odiado em alguns lugares, a gente é odiado na política, porque a gente é mal na política, né? Tem pastor que vai roubar na política, tem irmão que vai roubar na política. A gente é odiado, mas não por ser seguidor de Jesus. Hoje a gente é odiado porque dá mau testemunho, né? A gente é odiado porque dá mau testemunho. Jesus disse que nós seríamos odiados por serem seguidores dele. É uma perseguição pontual e global. Pontual por quê? Por que nós seremos odiados? Porque seguimos a Jesus. Vão andar por aí perguntando, você segue Jesus? Eu sigo. Então vamos arrancar suas unhas e pôr no sol para os bichos comer o dedo, depois a gente vai matar você. Então a gente será odiado porque segue Jesus. Se está pesado, desliga aí, vai para outra live mais tranquila, porque... O Lucas derrubou até o refrigerante ali. Já que está tomando refrigerante, traz um pouco para mim. Quem manda mexer com isso? Então, se de repente está sendo muito pesado para você, muda de live, que ainda nem começou a ficar ruim. Né? Quando começar a abertura dos selos. Quando começar nos selos, você vai ver que o negócio vai ficar já vai ficando apertado, né? E é bom a gente compreender essa agenda de Deus, essa agenda do Senhor na terra. É Ele quem vai fazer. Aqui não está dando a conotação que é Deus que faz, não. Dá uma conotação que Jesus está sendo apenas um profeta, falando de como seria o cenário de sinais dos fins. Mas lá em Apocalipse a gente vê que quem abre os selos é Ele. Quem abre, quem libera os acontecimentos, obrigado, bebê. Quem libera os acontecimentos é o Senhor.
E quem ainda chama para acontecer são os querubins. Os querubins que diz, vem, aí lá vem o cavalo, pocotó, pocotó, e o cavaleiro em cima, e quem libera é Jesus. Acontecimentos na terra, daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Quero só que você vá acompanhando aí essas leituras e alguns acontecimentos que eu vou colocar para você. Aí no verso 10 ele diz assim, nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Eu entendo muito bem isso aqui, sabe, de ficar escandalizado. Por que fica escandalizado? Hoje, se falar que Microfone. Hoje, se a gente falar assim, mas por que está acontecendo a pandemia, né? Se a gente falar que pode ter permissão de Deus ou que pode ser algo da parte de Deus, é capaz de a gente ser trucidado, porque não, Deus não permite o mal. Né? Se esquecendo porque não conhece quem é o Senhor. Né? Então, por que fica escandalizado? Porque não conhece a Escritura. Porque não foi alertado antes. Porque o seu pastor, o pastor Douglas, na Lagoinha, não ensinou. Então o pastor da Lagoinha não ensinou, aí quando começar a prender a pessoa da família dela, entendeu? A matar um familiar, mas o meu pastor nunca falou isso lá na Lagoinha, gente, o pastor Douglas nunca ensinou. Aí a culpa é do pastor, né? Porque o pastor não ensinou e tem o meia-culpa da pessoa também que na hora de ler isso aqui pulou a página, falou, não vou ler não, porque tá pesado, muito forte, estou preparado para isso não. Então, por que vai se escandalizar? Porque não se atentou para isso, porque não ensinaram isso. E aí, a hora que começar esse pega-pega aqui, ela não aguenta. Hoje o Senhor me chamou para ser perseguido na terra, porque contempla aí, irmãos, digamos que comece amanhã isso aqui. Sou eu e você na fita. É nós. Minha casa sendo invadida, meus filhos sendo mortos na minha frente. E aí? Vai negar Jesus? Vai negar porque é isso que eles vão querer, que negue o Senhor. E se isso ocorrer? Foi Jesus quem disse, eu não estou inventando. Ele disse, olha, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Jesus não falou, não, eu vou lá proteger vocês. Eu vou dar ordem aos meus anjos. Eu vou lá, não vou deixar vocês entrar nessa boca do leão, não. Não, ele disse, vocês serão entregues para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. O problema de gente escandalizada com isso é que aprendeu somente sobre o Jesus Hello Kitty. Entendeu? Aquele Jesus da pantufa. O Jesus do ursinho de pelúcia, cor de rosa. Um Jesus que só abençoa, que só quer o bem, que só faz o bem. É um Jesus só paz e amor. É um Jesus paz e amor. Não falou de um Jesus que já predisse, de um Jesus que bradou, de um Jesus que inclusive predisse que os seus discípulos seriam entregues à morte, que seriam odiados em todas as nações por serem seguidores dele. Qual o motivo do ódio? Ser seguidor de Jesus. Então, isso é um sinal. O sexto sinal foram o povo se escandalizando, né? Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Já tem um monte. Tem muito falso profeta. Não vou entrar nessa seara hoje. Oitavo sinal. Por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Claro, com todo esse cenário, né? Gente se escandalizando. Os crentes sendo entregues para morrer. Falsos profetas surgindo. Presta atenção, irmãos, que são eventos concatenados, são eventos seguidos, não é uma coisa assim isolada, falso profeta, já está ocorrendo então, não, isso aqui é um evento, Jesus vai falando de uma coisa, ele está falando cronologicamente dos sinais, dos acontecimentos, né? Então, gente sendo condenada à morte, irmãos se escandalizando, traindo-se uns aos outros, falso profeta aparecendo, porque nessa hora vai aparecer falso profeta, né? É igual naquela live que a gente falou lá do profeta Jeremias chegando no templo e falando da profecia dos 70 anos de prisão, e vem um outro profeta lá do bem e diz assim, não, vai ser só 2 anos, o Senhor vai quebrar as cadeias e tal, e Jeremias falou, quem dera fosse assim, mas o Senhor manda dizer que serão 70 anos, né? Então vai vir falso profeta dizer, não é isso que Deus quer para a sua vida, não, né? Jamais Jesus vai mandar arrancar a sua unha.
Jamais Jesus vai permitir, claro que não é ele que vai mandar, né? Mas vamos dizer, não, Jesus não vai permitir isso acontecer com você. Jesus é amor, né? Marise falou assim, chicoteia, Jeová, tô rindo, mas é de nervoso. Mas é a real, não posso esconder isso de você, não posso, né? Ai de mim se esconder isso de você. Depois você se escandaliza, sai da fé e aí a culpa vai ser minha. Então, hoje não haverá culpa sobre mim, né? E aí, por causa da multiplicação da maldade na terra, o pitoco já quer vir, já quer subir. O amor da maioria das pessoas se esfriará. Aí vem uma advertência e é uma condicionante de salvação. Quem estabeleceu essa condição foi Jesus, não sou eu. Oi, Pitoco, tudo bem? Fala um oi pra galera ali, ó. Pitoco não resistiu e veio pra live. Olha aí, Pitoco, ó, fala um tchau pros pessoal ali, ó. Ali, ó, lá ali, a câmera lá. Irmãos, quando ele começa a ver a gente desenrolar fio aqui em casa, mexer móvel do lugar, ele começa a ficar doido, porque ele sabe que vai ter live, ele já quer subir no sofá. Ele não é de subir no sofá. Só sobe no sofá quando tá brincando com o Henrique, né? Mas quando ele vê que nós vamos preparar aqui o ambiente para a live, o pitoco fica louco já, né? Então Jesus diz, aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. É uma condição de salvação que não fui eu que impus, né? Ah, eu sei que há quem defenda uma salvação eterna, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, está salvo, eu não importa o que faça, que continua salvo. Eu respeito os irmãos que pensam assim, não discuto, porque eu sei que eu não vou conseguir convencer e não conseguirá me convencer. Né? Porque assim, eu tenho falas de Jesus que são muito fortes, né? Jesus está dizendo, aquele porém que continuar firme, é só quem continuar firme. Se alguém fraquejar, é o contrário, não será salvo. Ele diz, aquele porém que continuar firme até o final, será salvo. É uma advertência que eu vou seguir até o final, porque eu não vou acreditar, né, nessa graça que é de graça. Né? Nós falamos domingo retrasado sobre isso, né? Foi pela graça, mas não está de graça, né? E está tudo provado na Bíblia, né? Então, se você está hoje conosco e não assistiu, tem que procurar essa live, né, que eu falei sobre o sofrimento humano, né, do ser humano, principalmente o sofrimento do cristão, como encarar os sofrimentos, foi domingo retrasado, né? É de graça, mas não está de graça, né? E aí, o 9º sinal, ele diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Jesus vai falar agora da grande tribulação, da profanação do templo, que já aconteceu 2 vezes, né? Fala das grávidas, né? Serão dias terríveis para mulheres grávidas, para quem estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Nunca haverá época de grande tribulação como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, escute só. Me parece que os eleitos, ou parte deles, estarão aqui na grande tribulação. Porque ele está dizendo que... cadê? Verso 22, parte B. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Será abreviado. Então, então, quem te viu passar na prova e não te ajudou, não vai ver você na bênção, vai ver você na prova, né? Que é uma prova para todo mundo. E ele vai continuando falando e tal. Deixa eu ver o que eu ainda queria ler antes de ler lá no Apocalipse, né? Aí, como é, irmãos, o modo de vida, né? O modo de vivendi, né? Para o Shediak, que é advogado, né? Como que é o modo de vivendi, né? Diante de tudo isso que está ocorrendo. Ele diz assim no verso 42. Por isso, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que horas viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então, qual é o modo de vida nosso? Diante de tudo isso que vai acontecer, vigilância. Vamos vigiar. Porque ele vai vir para encontrar os que continuam firme até o fim. Quem tiver sobrevivido, né? Porque muitos, né? Ele vai passar o cerol, vai levar, vai recolher. O Senhor vai recolher muitos dos dele, vai recolher dos santos e dos que não são santos. Ele vai recolher. Isso aqui é uma agenda de Deus, não é minha, né? Não me pergunte sobre isso que eu não vou responder, que eu não sei. É uma agenda de Deus, que eu também não vou questionar. Se o Senhor me levar amanhã, ela não vai questionar, porque a agenda dele é dele, irmãos. Nós não vamos questionar isso. Mas como é que vamos viver nesse tempo? Agora, no Covid, ou se piorar, começar a tribular a perseguição da igreja, vamos viver vigilantes, né? Vigilantes, principalmente como bons servos. Eu e você que temos um chamado, agora eu vou dar uma apertadinha rapidinho para falar sobre isso aqui, ó. Eu vou dar pegar um funil assim, dar uma apertada para quem tem chamado. Vem cá. Deixa eu dar uma funilada aqui. Aqui não é uma câmera, né? Senão eu ia falar assim, dá um zoom aqui, né? Corta em mim aqui, mas não, como não é. Vai, Lucas, vai. Fala aí, corta pra mim. Falei, corta pra mim. Corta pra mim. Vai, Lucas, dá um zoom aqui no papai. Chega em mim aqui rapidinho. E aí, tá dando zoom aí? Dá um zoom. Chega em mim, chega no pai aqui. Deixa eu dar uma funilada, eu quero conversar com... Chegou? Tá me vendo bem? Você tá olhando dentro do meu olho? Quero falar com você que tem chamado. Você que sabe que tem nos seus ombros um encargo da parte do Senhor. Você que tem um dom, um propósito de Deus na vida. Você que não foi colocado aqui só para ser só um membro do corpo de Cristo, porque do corpo de Cristo Jesus escolhe pessoas, ele chama pessoas para cumprir propósitos, para cumprir, fazer parte da agenda dele. Existe uma agenda global ministerial também. E aí nesta agenda, eu preciso dizer que pode apertar também para o seu lado. E no segmento, na sequência aqui da leitura, Jesus vai dizer assim, ó, sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Aí ele continua falando sobre o servo e tal, e no capítulo 25 ele começa falando de quem? Daquela parábola das 10 virgens. E quem são as 10 virgens? Né? E aí você precisa entender muito bem isso. E eu sabia que as 10 virgens não estava relacionada à noiva de Cristo como um todo. Ela é uma parte da noiva, as 10 virgens. Que parte? Aquela parte que trabalha. Aquela parte que tem um encargo nos ombros. Eu gostei de uma conversa que eu tive com o Tião uma vez lá no shopping. Nós sentamos para tomar um café. E o Tião falou para mim que Deus tinha dado uma revelação para ele sobre as 10 virgens, né? Porque 5 eram tolas e 5 eram sábias e prudentes. E 5 é o número de ministérios que temos, né? Lá em Efésios 4. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, como o papel das virgens naquele tempo era preparar a noiva para o noivo, né? O papel delas era esse. Elas eram damas de honra, e elas preparavam a noiva para o noivo, daí elas ficavam lá fora aguardando o noivo. Quando o noivo chegasse, elas acendiam suas lâmpadas e levavam então o noivo até a noiva onde estava aguardando ele. Então ela tinha um papel de preparar a noiva primeiro, preparar toda a noiva para o noivo. Então nós que temos um chamado, principalmente os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas e os mestres,
nós temos o encargo de continuarmos fiéis ao Senhor, de continuarmos fiéis a Deus em dar alimento ao seu povo. Quando? Em que momento? Principalmente nos momentos maus. Pandemia, terremoto, seja lá o que for. Nesse momento, ele diz assim, que o Senhor venha e os encontre assim, servindo dessa maneira, fielmente. Não vai pegar o Deus que Deus te deu para fazer e esconder. E deixar de servir por conta do tempo mau. Essas são as virgens tolas. Aquelas que não guardaram azeite para acender suas lâmpadas. Essas são as tolas. Então você que tem um chamado, escuta bem isso. Você que tem um desses 5, ou você que tem um chamado para servir na igreja, você sabe que é uma incumbência que o Senhor te deu, né, em qualquer área de serviço da igreja, ou em qualquer dom que Deus tenha te dado. Então presta muita atenção nisso. Desculpa, eu bati aqui. Presta muita atenção nisso. Jesus está falando aqui de vigilância, aí fala de servo fiel, que ele coloca numa casa para dar alimento aos seus, né, no seu devido tempo, para alimentar, para servir. E ele diz que fiel é aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira, cumprindo seus propósitos, preparando a noiva. Aí ele começa a falar da parábola das 10 virgens, que são os 5 ministérios. Então tem o apóstolo, que na pandemia vai deixar de ser apóstolo, tem um pastor que vai deixar de ser pastor, tem o mestre que vai deixar de ser mestre, tem o evangelista que vai deixar de ser evangelista, tem o mestre que vai deixar de ser mestre. Principalmente nos dias de hoje, que estamos acostumados a ser mestre no templo, apóstolo de templo, pastor de templo, profeta de templo, né? Mestre de templo. Aí agora não pode reunir no templo, então bora ficar sem exercer o chamado. Ei, nosso chamado é fora e não dentro. A gente precisa lembrar que a igreja ela continua viva, é um organismo vivo, poderoso na terra. Não para, a igreja não para, porque ela é feita de pessoas e não de tijolos. Não pode reunir no templo, o mestre continua sendo mestre. O evangelista, deixa eu abrir aqui um parênteses, peraí, meu Deus, me perdoa. Irmão, me perdoa. Mas o evangelista está de folga. O evangelista, que é nomeado evangelista, está de folga esperando as coisas voltar. O evangelista está bravo porque a igreja não abre. Final de semana passado, eu me senti com vergonha. Por quê? Porque eu fui no centro com a minha esposa e na volta, quando nós chegamos numa determinada rua, tinha um mórmon. E esse mórmon estava fazendo o quê, irmãos? Fazendo o evangelismo dele. E no sábado passado ainda estava o decreto restritivo. Não estava liberado como está liberado aqui. Não podia circular na rua se não fosse para cumprir aquilo que o decreto estabelece como serviço essencial. E a igreja só foi reconhecida como serviço essencial agora, nessa semana. Sábado retrasado, não estava reconhecido como serviço essencial, não. E os mórmons são, igreja no sentido de ser um templo religioso, né? Que aí a religião, as religiões vão ser consideradas serviços essenciais, qualquer religião. E aí eu me envergonhei com uma vergonha minha e também de muitos. Porque eles têm uma consciência missionária de urgência do chamado deles. Porque em pleno decreto restritivo, estavam eles correndo risco na rua de serem multados, conduzidos para a central de polícia, porque enquanto estava todo mundo em casa, talvez o Douglas aqui fazendo live, fazendo live aqui para os meus irmãos que são já cristãos, eles estavam em busca daqueles que ainda não são de sua religião. E nós, muitos de nós, muitos evangelistas, estão esperando a igreja abrir para ele poder evangelizar. Esperando abrir para fazer a agenda. Vai fazer a agenda na rua. Vai fazer a agenda com o vizinho. Vamos fazer a agenda por aí, querido. Nós estamos parados. Talvez muitos de nós se enquadrem como as 5 virgens tolas.
as 5 virgens nécias, que as 5 virgens que não estão servindo como era para servir. Porque Jesus fala do servo para servir, depois, alegoricamente, traça uma parábola das 10 virgens, que é para falar justamente de um serviço que é para ser bem feito, que não pode ser negligente, que não pode ser displicente. Tem que ser um serviço diligente e com o mesmo ritmo que começou tem que terminar. Não podemos parar. Nós temos que ser os apóstolos sábios, os pastores sábios, os profetas sábios, os evangelistas sábios e prudentes e os mestres sábios e prudentes. De maneira que a gente, quando Jesus voltar, nos encontre operando do mesmo jeito que a gente operava quando tudo estava bem. Estava tudo maravilhoso. Porque isso aqui, ele conta essa parábola depois de que ele fala um monte de coisa sangrenta. Ele não está falando isso aqui quando tudo vai bem. Ele está falando disso aqui quando tudo está muito mal. Quando o mundo está num colapso e tem gente deixando de servir. Tem gente deixando de exercer o seu chamado, deixando de exercer o seu ministério. Você é profeta? Seja profeta no caos. No caos. E seja profeta quando tudo estiver bem também. Não deixe de ser profeta quando tudo vai bem, não. Mas quando vier o caos, seja profeta no caos. Você é apóstolo? Continue sendo apóstolo no caos. Tu é evangelista, irmão? Seja evangelista no caos. Tu é mestre? Continue sendo mestre no caos. Amém? E aí, para encerrar, eu quero ler Apocalipse, capítulo 5. Volta ao normal, Tira o zoom. Os irmãos vão ficar com medo de mim. Com medo não, vão se assustar com a minha cara feia. Vão ter pesadelos essa noite. Eu não quero que ninguém tenha pesadelos. Pronto, tá normal agora? Tá, beleza. Glória a Deus. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler o início do 5, depois nós vamos pular para o 6, tá bom? Só o início do 5 e a gente pula para o 6. Diz assim: Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Só uma pausa, dá a impressão que é uma coisa boa, né? Calma, tem alguém digno para romper os selos. Segura, irmão. Romper os selos não é uma coisa legal. De repente, assim, são todas as fases que tem para passar para chegar logo a gente morar com o pai. Exatamente, né? Obrigado. É que ela é pastora, eu sou profeta, meu negócio é sangrar. E o dela é consertar, é apaziguar. Então, como nosso chamado é um pouco distinto, né? Então eu já vou logo vou assustando mesmo todo mundo, né? Então, nisso aconteceu que reparei no meio do trono. Não era isso que eu queria ler. Aqui não é o 9. Aí no verso 9 fala assim: E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus. Aleluia. E assim reinarão sobre a terra. Está falando de você e de mim, querido. Que lindo, né? O Senhor foi morto, comprou para ele todas as pessoas de todos os povos, tribo, língua e nação, e nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. Aleluia, que bênção. Vamos pular lá para o capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão:
Vem! Eu queria que tivesse uma mesa de sonoplastia para o Lucas mudar minha voz. Botar um trovão na minha voz. Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Este foi o primeiro selo. Preste bem atenção que quando ele abre o selo desse livro, né, é um selo como se fosse algo que sela, que fecha, né, um adesivo, vamos colocar assim, um adesivo. Mas eu tenho a impressão que quando ele abre um selo, é como se ele abrisse uma porta para sair alguém. Porque ele abre o selo e um dos querubins diz, vem. E aí quando vem, quem vem? Vem um cavalo branco e um homem cavalgando sobre ele, e lhe é outorgada uma coroa. Ele vem com um arco na mão e ele vem cavalgando altaneiramente com cara de vencedor, como quem vai vencer. Teologicamente, se tem duas o quê? Duas correntes, obrigado. Ah, o Pitoco quer subir. Vem, Pitoco, sobe. Sobe, amor, vem. Vem. Sobe. Ele quer, irmão. Deixa aí. Deixa o Pitoco ser feliz. Duas correntes teológicas, né? Pelo menos todos da King James, né? A comissão da King James, e muitos outros teólogos acreditam nisso também, acreditam que esse cavalo branco, ele tem a ver com a igreja e o Espírito de Cristo, né? Que eles, mesmo diante de tantas coisas ruins que vão acontecer, a igreja avança conquistando muitas almas para o reino de Deus. Eles cavalgam altaneiramente, como quem olha para frente assim, está marchando sem parar, conquistando terra para Deus, conquistando terrenos para Deus. Quem são esses terrenos, essas terras? Pessoas, né, proclamando o reino de Deus e ganhando muitas almas para Jesus. Então, tem esse entendimento, e tem um entendimento também fatalista, né? Trágico, né? Que entendem que esse cavalo branco tem a ver com um símbolo de autoridade de imperadores, né? Então, foi outorgado esse cavalo a liberar sobre a terra uma autorização, né? Como se fosse um espírito, né? de imperialismo, de conquistas. Então, eles vão começar a ter domínios, e isso vai ser colocado no coração do homem para que eles comecem a dominar, e isso vai fazer com que se libere um outro selo, né? Então, é uma coroa no sentido de império. Então, os homens serão inspirados a dominarem. Esse terreno é meu. Essa guerra lá entre a Turquia e a Síria que eu citei no começo, é uma guerra política, geográfica, por um pedaço de terra. É um pedaço de terra. Estão há 10 anos lutando por uma cidadezinha, um pedaço de terra. Eu queria lembrar o nome da cidadezinha, uma delas, né? São duas, né? Damasco conquistou esse pedacinho lá. Alibab, Albalib, uma coisa parecida com isso. É esse pedaço de terra que eles estão brigando há 10 anos. Entendeu? Os sírios que se revoltam contra o Bashar al-Assad, eles vêm para dentro da Turquia. A Turquia recebe mais de 1 milhão de turcos, que eles chamam de sírios rebeldes, né? Eles chamam de sírios rebeldes. A Turquia está pegando eles para lá. E tudo por um pedaço de terra. Quanta gente já não morreu por conta disso? Então, esse cavalo foi liberado por quem? Por Jesus. Então, se não for esse que é da igreja, eu acredito que é a igreja, que em meio a tantas tragédias e tantas coisas ruins que vai acontecer, foi liberado esse selo que é para alguém avançar em nome do reino de Deus. Eu creio nisso, né? Toda a comissão de biblistas da King James, né, eles também creem assim, e muitos outros teólogos, mas a outra corrente crê em domínio, né? E eu não julgo que seja errado, porque faz muito sentido também. Então, se alguém acredita que é no domínio,
fica com essa crença porque ela é muito lógica também. Aí vem o segundo selo no verso 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. Então, esse cavaleiro foi liberado por Jesus. Quem abriu o selo foi Jesus. E um querubim disse: vem, pode vir. Foi concedido a você uma espada grande para você ir na terra, colocar no coração dos homens, um matando os outros. Isso já ocorre, né? A gente já, se o primeiro selo for mesmo o imperialismo, já ocorre. Há muitos homens querendo domínios de terra. Se é a igreja, ela já ocorre há 2000 anos, né? O cavalo vermelho o cavaleiro tem uma espada na mão, foi concedido a ele o poder de cadê meu Deus? Concedido o poder de tirar a paz da terra. Por quê? Porque os homens vão matar uns aos outros. Querido, isso a gente já vive hoje, né? Esse selo já está aberto. As pessoas se matam no trânsito, né? Eu até falava logo antes do Bolsonaro, durante a campanha do Bolsonaro, eu dizia: eu vou votar no Bolsonaro, né? Eu acho que ele é uma opção para o Brasil, vou votar nele, mas eu sou contra a questão do armamento, porque o nosso país não tem cultura para andar armado. O povo se mata com perna mancada, por causa de fechou no trânsito, porque buzinou. Eu às vezes buzino para o cara ver que o sinal abriu. O sinal abre, eu vejo que o cara está aqui, ó, no WhatsApp. Eu dou uma buzinadinha assim, ó, pam, pam, só para dizer assim: ó, sinal abriu. O cara desce do carro. Imagina se esse cara tivesse uma pistola na cintura dele ali, me matava, né? E quem que autorizou esse cavaleiro? Jesus que autorizou. É a agenda global do Senhor, irmão. Você não aceita isso, que é uma religião mais leve? O budismo é uma religião leve, né? Tem outras religiões também bem leves, bem tranquilas, onde Deus não mata ninguém, onde Deus não permite essas coisas, né? Mas o Evangelho está deixando claro para nós, e a gente tem que ler isso aqui. Quem destravou o selo foi Jesus, o único digno de destravar o selo para acontecimentos que precisam ocorrer. Lembra que nós lemos em Mateus 24? Essas coisas precisam ocorrer. Por quê? A Luciana destravou para nós aqui o porquê. Porque se isso não ocorrer, nós não chegamos naquele tempo do fim lá, que é onde a gente vai reinar com Ele, vai passar a eternidade com Ele só de boas, sem dores, sem trevas, sem pesadelos, sem ansiolíticos, sem depressão, sem perda de ninguém querido, sem Rivotril, sem Gardenal. A gente vai abandonar tudo isso aí e viver um tempo de paz verdadeira e eterna com o Senhor. Amém? Terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! E então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave. Vinha dentre os 4 seres viventes clamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O que é isso aqui? Fome. Então vai vir um tempo de fome na terra que a gente ainda vai experimentar, né? Talvez seja essa pandemia, né? Porque já tem gente passando fome, porque não consegue trabalhar, não consegue vender, tem produto estocado. Tem gente que sonhava em ter produtos. Eu queria ter um aporte financeiro para comprar produtos, eu queria ter 300 mil reais de estoque. Tem gente que tem 1 milhão de reais em estoque e não consegue vender R$1. Então, pode ser que a fome venha agora, no pós-pandemia? Pode ser, né? Então aqui é domínio, ou o Cristo na terra com a sua igreja, guerra, né, com matanças. Se for guerra, a guerra traz naturalmente problemas financeiros, econômicos no mundo inteiro, como muita gente passando fome, é o cavalo preto. E o
quarto selo, quando ele abriu, de novo o quarto ser vivente clamou: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Ou o Sheol, o Hades, né? O lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto de toda a terra, 25%, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então, esse cavalo amarelo pálido, assim, eu já peguei dengue, ou malária. Pegamos dengue também. Eu peguei malária 4 vezes. E aí é aquele amarelo pálido de doença. Então é um cavalo que vai trazer uma doença. Eu acho que esse cavalo amarelo já está na terra. Quem liberou foi Jesus, né? Acho que foi Jesus que liberou, né? O quarto selo. Foi não, né? Foi o diabo ou foi Jesus? Eu não lembro. Foi Jesus, né? Que liberou um cavalo amarelo e ainda teve a anuência do querubim. O querubim olhou e disse: vem, pode tá, vai lá, libera. Solta lá Covid-19. Vamos liberar Covid-19. Irmãos, preste atenção. Isso aqui é uma agenda global, certo? Então ele disse aqui: por fome, pestilência, animais selvagens da terra e espada. Esse cavalo amarelo não vem para brincar. E eu, particularmente, acredito que esse cavalo amarelo já foi liberado, o quarto selo já foi liberado. E faltam poucas ocorrências para que a gente chegue, de fato, nos demais acontecimentos aqui apocalípticos, né? Eu separei aqui, para você ter uma noção, alguns acontecimentos só deste ano, né? E anotei algumas coisas aqui para você. Por exemplo, Covid-19, uma doença mundial que assolou o mundo. Só que a gente não procura estudar, a gente acha assim que é a maior do mundo. Não, há 100 anos atrás veio a gripe espanhola. O Covid matou, até agora, mais ou menos 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, é gente demais vitimadas por uma enfermidade. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas há 100 anos atrás. Eu não sei qual é essa peste negra, mas a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo, é um número muito alto. Houve lockdown, eles fecharam o comércio, as pessoas ficaram trancadas em casas, morreu muita gente no mundo inteiro. 100 anos atrás, não está muito longe, né? Até agora o Covid vitimou 500 mil no mundo, isso é número de mundo, né? E quase 9 milhões de infectados, né? Como sobe toda hora, de repente já até bateu 9 milhões. Mas só que a gripe espanhola de 100 anos atrás, 102 anos atrás, ela matou 50 milhões. Então não é uma grande novidade o Covid, mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, o cavalo amarelo já está liberado, já passou. Né? A gripe suína nem matou tanta gente, eu anotei aqui, né? É um vírus de 10 anos mais ou menos para trás, matou 18.500 pessoas em 16 meses. Né? A gente está com 5 meses e já morreu 500 mil. Não, 500 mil. E a gripe suína matou 18 mil. Né? Apenas, quer dizer, uma morte é muita, né? Mas eu digo apenas no sentido da comparação. Né? Esse ano, no mês de fevereiro, a gente teve alguns acontecimentos assim também estranhos. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Será que acabou? Olha aqui, está ouvindo ou não? Não. Vê aí. Está ouvindo? Beleza. No mês de fevereiro, né, quem acompanhou, quem não acompanhou vai ouvir sobre isso agora na live, né? Uma nuvem de gafanhotos que atacou parte da Ásia, parte da África e migrou para cá, para a América Latina. Atacou o Paraguai e quase entrou no Brasil. Gafanhotos gigantes, gafanhotos não assim, ó, de pegar o tamanho da mão. Tem foto aí, Lucas? Olha o tamanho da criança aí, galera. Tá na tela? Olha o tamanho do bicho aí, ó. Uma nuvem com 400 bilhões desse bicho. 400 bilhões. Preste atenção, irmão. Olha um dado que eu vou te dar aqui, ó. 1 quilômetro quadrado de gafanhoto
Tá com um gafanhoto na tela aí, né, Lucas? Presta atenção, 1 quilômetro quadrado apenas desse gafanhoto, ou seja, um pequeno pedaço dessa nuvem de 400 bilhões, come o mesmo que 35 mil pessoas comem em um dia. Imagina o que 35 mil pessoas comem em um dia. Uma pessoa que come de manhã, de tarde, de noite. Não só diminui o volume. Então, ela come uma nuvem dessa de gafanhotos, ela come em 1 quilômetro quadrado, que 400 bilhões de gafanhotos dá muito mais que 1 quilômetro quadrado. É uma área extensa. Essa área da nuvem, ela é uma área, queridos, equivalente a 12 vezes a superfície de Buenos Aires. Buenos Aires é uma metrópole, é uma cidade muito grande. E essa nuvem, que ela foi vista indo do Paquistão para a China, ela teve o tamanho de Buenos Aires. O tamanho da superfície de Buenos Aires, imagina. Então, só 1 quilômetro quadrado dela devora o que 35 mil pessoas comem em um dia. Olha um problema econômico sendo gerado no mundo por causa de uma nuvenzinha de gafanhotos. 400 bilhões de gafanhotos. Eles atacaram parte da Ásia e parte da África. Até anotei algumas cidades aqui: Etiópia, Somália, Quênia. E chegaram aqui no Paraguai, nosso vizinho. Quase atacou o Brasil. Imagina, né? Acho que Deus tem um negócio com o Brasil ainda, que algumas coisas não chegaram tanto aqui no Brasil ainda não, né? Deus alivia, parece que o Brasil tem uma leve impressão. Então, essa nuvem chegou a atingir mais ou menos 10 países. 10 países. Imagina a devastação de lavouras, a quantidade de pessoas que tiveram suas lavouras devastadas, a economia local atingida, e não só local, porque muitas dessas lavouras eram lavouras que eram exportadas. Então, em muitos lugares não chegou parte dessas lavouras, porque esses gafanhotos foram lá e VAP. E olha, eu sei o quanto uma pessoa come em um dia. Imagina 35 mil pessoas, que eu vejo o Lucas comendo num dia, eu fico assustado. Eu vejo o Lucas comendo em um dia, eu fico com medo. Corta pra mim. Mas, irmãos, muito obrigado pela participação na live. Ele estava ali só. Obrigado, Lucas, por existir. Então, queridos, em um mês, de fevereiro e março, essa nuvem de gafanhotos atingiu aí cerca de 10 países. Então, imagina um gafanhotão, assim, quase o tamanho de uma mão, comendo tudo. 400 bilhões. Já falei dos vulcões, né? 15 vulcões que entraram em erupção quase que ao mesmo tempo, mas foi uma cadeia de acontecimentos em 24 horas, né? Naquele círculo de fogo do Pacífico. As queimadas na Austrália, querido, na Austrália, por conta do clima, é natural que tenha algumas queimadas, sempre ali no mês de dezembro, né? Dezembro para janeiro e tal, em uma parte da Austrália, né? Mas o ano passado as queimadas começaram em setembro e ninguém dava conta de apagar o fogo na Austrália. Por quê? Porque era um fogo que começava do nada, as temperaturas estavam em 44, 45 graus. Aqui faz 35, a gente só falta morrer, né? 38, a gente fica todo mundo pirando. E as nossas queimadas aqui, elas são provocadas pelo homem, né? O homem queima por causa do desmatamento, enfim, a gente sabe que as queimadas aqui na região norte são queimadas provocadas pelo homem. Na Austrália, não, são queimadas que acontecem do nada por causa da temperatura. E as queimadas que lá ocorrem em dezembro, janeiro, começou em setembro. Então, até quase fevereiro, as queimadas queimaram um total de 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares é o tamanho do estado do Pernambuco. Imagina, como aqui a Austrália e o Brasil tem quase o mesmo tamanho em hectares, né? Com uma diferença pequena, o Brasil é um pouco maior. Mas o estado do Pernambuco tem 9 milhões e poucos mil hectares. É uma diferença de 200 mil só, né? Hectares. Então, o que queimou na Austrália, equivalente ao estado do Pernambuco? Imagina dizimar um estado.
por queimada. E uma queimada que ninguém sabe de onde veio e ninguém conseguiu controlar. Porque o clima seco. A Austrália nunca havia vivido isso. Uma queimada dessa magnitude, o clima muito seco. Aí começou a chover, o pessoal falou assim, ufa, deve ser Deus mandando um alívio aqui para apagar o incêndio. Choveu tanto que alagou estados, principalmente ali na parte sul da Austrália, onde estava tendo muita queimada. Realmente o fogo, a chuva ajudou a apagar boa parte do incêndio, mas alagou cidades e cidades e cidades. Foi uma chuva assim que também histórica. E uma outra parte da Austrália teve uma tempestade de areia que ficou dias lá com 200 metros de visibilidade. Se você pesquisar lá no YouTube, você vai ver vídeos das cidades, né, eu esqueci o nome lá do estado, né, de algumas cidades que eu pesquisei, e eu vi lá os vídeos com a tempestade de areia. Ficaram dias por fio dessa maneira. Imagina a quantidade de prejuízos, qualidade de vida, a saúde abatida por conta dessas tempestades de areia. Então, olha só, um lugar, isso para mim é uma agenda global, faz parte de uma agenda global. Até porque uma atividade dessa é conhecida no mundo inteiro hoje por conta da tecnologia, né? Isso sem falar, irmãos, no que nós vivemos aqui no Brasil, né? Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, né? Esses 3 estados ali muito próximos, né? O estado de São Paulo teve algumas cidades também muito afetadas pela chuva, cidades que inundaram a cidade inteira, né? Enchentes que ocorreram no nosso país. A gente falando, meu Deus, de onde vieram essas enchentes? Quem mandou isso? Quem foi que autorizou esse negócio a acontecer? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque tem gente que vai falar assim, eu não concordo, não foi Deus, não, Deus não está com esse negócio, não, Deus não vai fazer uma coisa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é bom mesmo, maravilhoso, Deus é o melhor que tem. Mas tem gente que não tem coragem de dizer que foi Deus que autorizou isso, que liberou um selo desse para ocorrer. Faz parte de uma agenda global, de acontecimentos globais. Para quê? Para chegar no fim de tudo, que o fim não é isso aqui. O fim é a parte boa, é ele vencer o mal, vencer o diabo, vencer a morte, pegar os seus escolhidos, pegar os eleitos e a gente gozar de uma eternidade na bênção com o Senhor, na bênção. E para provar para você que a coisa vai piorar bastante, eu vou pular lá para o 7º selo, né? Eu achei isso aqui top. Que aqui ele vem abrindo os selos e a coisa vai só piorando, né? Vai ficando cada vez pior, vai ficando mais... Mas na abertura do 7º selo, presta atenção, irmãos. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto... capítulo 8, tá, Lucas? Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Meia hora foi o tempo que ele, como humano, calculou o tempo que ele ficou ali. Lembra do domingo passado que a gente pensou que ficou uns 15 minutos, né, na presença de Deus, e quando foi ver, tínhamos passado 7 horas na presença de Deus, a gente não percebia. E aqui, quando abriu o 7º selo, os anjos tudo fizeram assim, ó. Os anjos ficaram assustados. Os anjos. Meu Deus. Imagina. Como que nós ficaríamos, hein? Os anjos ficaram assim, ó. Silêncio. Até os anjos ficaram pasmos, cismados, perplexos, né, com tamanho acontecimento na abertura do 7º selo. Tipo assim, Senhor, nem nós esperávamos por isso. Acho que os cavaleiros dos cavalos também ficaram assustados, porque se houve esse silêncio no céu, os próprios cavaleiros dos cavalos falaram, caramba, eu achava que era mal, o negócio ainda vai ficar, né? E aí, depois, verso 2 diz, né, de em diante, então observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, lhes foram entregues 7 trombetas, aproximou-se um outro anjo, se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. Ele foi entregue, tal, e aí começa a visão das trombetas.
que aí é que eu não vou ler, porque senão você não dorme essa noite, que é pior, né? A primeira trombeta, quando soa, já vem logo granizo com fogo misturado com sangue. Então, você vê assim que o negócio vai ficando pior. Então, eu vou deixar só até aqui, né? Para quê, irmãos? Qual é o objetivo dessa live? É assustar você? Claro que não, querido. Você foi comprado no sangue do Cordeiro, né? Lavado no sangue de Jesus. Você é propriedade do Senhor. Isso aqui é para alertar você. E que é para você discernir que os acontecimentos que ocorrem a nível de globo é a agenda global do papai. Eu não tenho medo de falar isso em lugar nenhum. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto. Porque às vezes, no afã de ser politicamente correto, para não apresentar um Deus malvado, a gente vai dizer assim, não posso dizer que isso foi Deus, né? Esses dias mesmo teve um pregador, calma, não vou falar o nome dele não, né? Teve um pregador muito famoso do Brasil, né? Muito seguido, e ele foi num programa. Também não estou aqui julgando, cara. Se o cara tem milhões de seguidores, ele tem o mérito dele no Senhor. Ele tem a porção de Deus nele, ele tem aquilo que ele faz, como é que fala? Na agenda de Deus, né? Ele está na agenda de Deus. É que na minha visão ele pecou muito. Foi num programa de televisão, assistido pelo Brasil inteiro, e o cara perguntou assim, esse Covid aí e tal, você acha que é Deus, né? Você acha que é Deus? Isso aí Deus tem alguma coisa a ver com isso? Né? E ele falou, não posso falar em nome de Deus não. Né? Eu falo de Deus, mas eu não falo em nome de Deus. E aí ele não quis deixar essa parte julgadora de Deus, essa parte de uma agenda global de Deus. E se o que nós estamos vivendo é um selo aberto, todos têm que saber. Até mesmo como uma forma evangelística de falar de Deus. Então, pode ser que ainda não seja o selo? Pode ser que é um mero acaso, o Covid-19, né? Pode ser um acaso, pode ser um vírus que mutou mesmo, a capivara mordeu o morcego e deu esse vírus mutado aí o vampiro veio e mordeu alguém, a donzela saiu passando Covid para todo mundo. Pode ser um acaso, irmão, pode. Pode falar, pastor. Pastor Douglas, ele tem uma criatividade. Olha, que eu fico espantado que sou esposa dele, há 19 anos. Perdão, me perdoe você também, mas eu não consigo ver o Covid no acaso, irmão. Não foi um chinês que errou no laboratório e liberou sem querer, foi um acidente. Puxa, um cavalo estava selado, estava preso. E só uma pessoa podia liberar o selo para o cavalo vir para fora. O cavalo da morte, da espada, da peste. Quem liberou esse selo? Jesus liberou. Jesus é uma agenda global. E eu jamais vou ter medo de dizer isso, gente. Eu não acho que esse Covid é um acaso. Um vírusinho matando todo mundo no globo inteiro, paralisando toda a economia do mundo. Gente, isso é uma agenda global. E na minha concepção, e eu respeito se você pensar diferente, mas também me respeite por pensar assim, né? Para mim isso é uma agenda de Deus. Quem liberou esse selo foi Jesus. Foi ele que liberou esse selo e disse, embora que eu não vejo a hora de me encontrar com a minha noiva, eu não vejo a hora de me encontrar com o meu povo, eu não vejo a hora de eu, juntamente com eles, reinarmos por toda a eternidade. Julgar os anjos, julgar as nações e passar a vida com eles, gozando da nova Jerusalém. Eu não vejo a hora de ter esse momento com o meu povo. Bora, vai logo, faz o que tem que fazer, cumpre logo a minha agenda, que eu quero me encontrar com o meu povo. Eu quero liberar sobre o meu povo a minha presença. Eu quero viver com eles eternamente. Gente, Jesus deve estar louquinho para viver logo conosco. E eu também quero demais viver com ele, que ele venha logo para nós vivermos juntos. Então, querido, estimule o seu próprio coração a compreender e aceitar que isso pode ser a agenda global do Senhor, para que ele se encontre logo conosco. Essas coisas não foram preditas, elas não têm que se cumprir, então amém que se cumpram. Amém que se cumpram. E se eu tiver que morrer, amém que eu morra, mas eu sei que eu ressuscitarei. Ele diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá.
Viverá porque ele vai ressuscitar, vai colocar debaixo das asas dele e dizer, esse aqui é meu e o boi não lambe. Isso não está escrito na Bíblia, mas eu estou acrescentando. O Sócrates é meu e o boi não lambe. Está escrito no livro de Heresias, capítulo 66. É meu e o boi não lambe, e a gente vai viver com ele. Eu e você não podemos temer a morte. Não podemos temer as coisas que este mundo pode nos causar. Porque ainda que a gente seja afetado pela agenda global do Senhor, e a gente leu lá que a gente pode ser afetado, né? Nós lemos ali. Eita, deu 87 compartilhamentos. Foi. Sangue e fogo, essa live bombou, hein? Jesus, isso deve ser uma agenda global do Senhor. Sempre dá 25, 30 no máximo, né? Deu 87 compartilhamentos, ô louco. Você consegue entender isso, querido? E a gente, no nosso coração, precisa estar pronto para nos encontrar com o Senhor. Para a gente querer logo a vinda dele, a volta dele. Que pode ser que melhore, é claro, eu anseio que melhore. Eu anseio que ninguém morra mais, se é a minha vontade. Eu não quero que ninguém morra, não. Eu não quero que ninguém morra de Covid, que ninguém morra de acidente, que ninguém morra de nada. Por mim, a eternidade já chegava hoje, logo evitaria todo esse transtorno que a Bíblia diz aqui, que vai acontecer, e a gente já iria logo para a eternidade. Mas Jesus diz que essas coisas precisam ocorrer. E lá em Mateus 24, a gente leu que a maioria delas vai afetar os seus. Nós vamos passar por isto, querido. Então não tema isso. Se o teu Senhor diz que é contigo lá no vale, ele diz que é contigo na fornalha de fogo ardente, acredita nele, pô. Crê no Senhor. Vive do anseio por encontrar com Jesus, por ter uma vida com ele quando ele vier nos buscar. Não tenha medo de ser um homem santo. Não tenha medo de ser uma mulher santa. Nós somos santos quando nós vigiamos, quando nós perseveramos até o final. Nós somos santos do Senhor. Sim, é para isso que nós somos chamados aqui na terra, para viver de um modo digno, de acordo com o nosso chamado e a nossa vocação. Então, seja esse homem santo, essa mulher santa, que está aguardando o grandioso dia de nos encontrar com ele. Santifique-se mais ainda, busque mais a Deus santidade. Eu acho que não foi à toa que veio essa canção, né, para nós nessa semana, Santidade ao Senhor, que é uma música que conclama o seu povo, conclama os filhos de Deus a viver uma vida de santidade, uma vida de abnegação, de aceitação, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então não tenha medo de dizer, se alguém te perguntar, esse Covid aí é o teu Deus que está fazendo? É ele mesmo, é ele. E se eu morrer de Covid, eu vou ressuscitar e vou viver eternamente com ele. Mas quem morrer de Covid e não tiver no Senhor, vai estar... Lembra daquele cavaleiro lá, do cavalo que a morte vem com ele, o lugar dos mortos vem junto? Né? O Hades, né? Ou o Sheol lá do hebraico, né? O lugar dos mortos, né? O inferno. Ai, não quero estar nesse lugar não, irmão. Eu posso até morrer de Covid, mas eu sei para onde eu vou quando eu ressuscitar. Eu vou estar na glória eterna com o meu Senhor, eu e você. Então acende essa chama no teu coração. Você que serve a Deus, continue servindo, não deixe de servir, para quando Ele vier te encontrar assim, perseverante, firme, fiel, para a gente ser salvo. Amém? Considerações, amor? Não? Fala alguma coisa. Não, eu me imaginei agora como na parábola das 10 virgens, né? Eu acordada, segurando aqui o meu azeite, a minha lâmpada, esperando o noivo. Amém. Né? Veio essa visão assim na minha mente, porque na igreja anterior que a gente congregava, né, na Wesleyana, eu participei várias vezes da peça, né? Várias vezes do reencontro, né? Uhum. E sempre era a gente, quando vai ali dramatizar, né, a palavra, eu fazia parte das nécias na época, né, vestida de branca, com as roupas sujas, correntes, né, e eu tinha um papel ali de desesperar, né, eu desesperava, chorava, né, com a roupa suja, eu e mais 4, e enquanto que tinham as outras 5, né, que o Senhor as chamava, né. Então, veio na minha lembrança enquanto ele finalizava, né. Eu quero estar assim, né, com a minha lâmpada acesa, com o meu azeite aqui, cultivando o azeite para manter a lâmpada, né? E é isso que a gente precisa, né, ter esse foco. Né? Jesus foi tão bom, né, conosco, nos avisou de tudo isso, né, igual uma mãe ou um pai que às vezes quer mostrar um caminho para o filho, né? E o Lucas que sabe aqui na pele. Né? Eu também, com a minha mãe
né, sempre me mostrando, olha, lá na frente é assim, assim, assado. Você vai passar por isso, por isso, por isso. Né? Então, o Senhor é um Pai amoroso. Né? Pela vida de Jesus, nos ensinou todas estas coisas. Né? Então, a gente tem a visão aqui, pode contemplar, né? A gente pode contemplar o futuro, as coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer. Né? E a gente precisa estar atento, né? Exercendo nossos dons. Né? Eu tenho me incomodado já faz um tempo, falo para o Douglas, né? A gente precisa ter ações evangelísticas, né? A gente precisa alcançar os perdidos. A gente já está gerando, né, uma ação para o próximo final de semana, se tudo der certo. Né? A gente está gerando isso em oração e no nosso coração, para a gente fazer um pit stop aí nas esquinas aí com faixas. A gente não vai entregar panfleto, nada, mas a gente vai estar em oração, em clamor pelas pessoas e com... Né, quantas pessoas puderem ir, melhor. Se tiver 100 pessoas numa esquina, é 100 bannerzinhos. Mas não pode, pastor, aglomeração. Não, mas tudo com máscara, tudo com 2 metros de distância, entendeu? Com 2 metros de distância não é aglomeração, não. Não, mas a gente pode faz em várias esquinas, a gente pode se revezar, né, nas principais ruas, avenidas e tal. Mas é isso. Para levar a mensagem, né, do Evangelho, levar para as pessoas que não conhecem Jesus, os perdidos, né? A gente precisa ir lá atrás dessas pessoas e pregar para elas o Evangelho, pregar a luz do Senhor, fazer brilhar no coração dessas pessoas. Precisamos fazer isso com muita urgência. Isso é verdade, né? Então a gente tem que exercer nossos dons, né, estar atento aos acontecimentos, né, ter o nosso espírito forte no Senhor para encarar todas as realidades, né? Eu conversava mais cedo aqui com Sócrates, né, o ministro de louvor, e ele que já passou e já enfrentou o Covid, e ele sabe, né, ele pôde comentar aqui que não foi fácil, né, mas ele também não se entregou, né, não esbravejou contra o Senhor. Ficou Pelo firme. contrário, está firme, está louvando, né, louvou hoje aqui. Então é isso, irmãos, a gente precisa estar de fatos, a gente precisa se entregar mesmo ao Evangelho, né? Para de viver na superficialidade. Vem para a responsabilidade, assume, né? Assume teu papel de cristão, né? Veste mesmo, é para comer gafanhoto, amém. É para andar com sacos de arroz, amém. Sabe, perdeu o cônjuge, amém. Perdeu, né, um familiar querido, amém. Glória a Deus. Então a gente precisa viver um evangelho de verdade. As pessoas precisam ver verdade em nós. Dói, né? Dói. A gente tem experiências assim bem pesadas também. Dói, mas a gente nunca perdeu, deixou o embalo da vida nos jogar como assim para fora da estrada. Não, a gente continuou e tem perseverado até aqui. Né? Então, que essa palavra, né, que o pastor Douglas trouxe aqui um pouco assustando, né? Ele tem esse... Ele é o chamado. Como ele é um cara muito criativo, irmãos, né? Ele é muito criativo, a gente estava comentando, né? Compositor, cantor, escritor, ele até dança, né? Sou dançarino, irmãos. Até dança. É que eu não tenho coragem de dançar aqui na live, mas eu boto um louvor aqui, eita! Né? Então, é uma pessoa muito criativa, ele... Então ele consegue trazer uma visão para você, porque eu mesma leio várias vezes, né, a passagem aqui, eu não consigo ter essa visão que ele tem, né? Então ele consegue trazer para nós uma realidade, né, pesada como ela é, né? É claro que na pele é outra história, mas enfim, é isso, tá? Que o Senhor te abençoe nesses dias. Que a gente prossiga, né, para o alvo, caminhando com Cristo, vestindo o Evangelho da verdade, né, o Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Salvador que morreu na cruz, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana, a sua família, né, vigie mesmo contra a enfermidade do Covid, né, que o Senhor é contigo, Deus te abençoe, e qualquer coisa estamos por aqui, né, amor? É verdade. A gente tem atendido pessoas, né, a gente tem visitado os nossos irmãos, né, tem estado com eles, tem orado, tem discipulado. É claro, né, irmãos, a gente tem que se organizar, porque nossa vida, ela ainda, a gente trabalha, a gente também tem os meninos que estudam em casa. Então, não tem sido fácil, mas nós estamos aqui, tá bom? A gente nunca recebeu uma direção de Deus para abandonar o trabalho, pelo contrário, a direção sempre foi permanecer lá, por isso que a gente nunca abandonou o trabalho secular para viver só da obra, né? Não é ganância, não é nada disso, mas é que a gente nunca recebeu uma direção de Deus para largar o trabalho. Né? Pelo contrário, nós temos uma direção de Deus para estar na polícia militar. Né? Um dia eu vou contar o testemunho que é um pouco demorado, né? Mas eu quero pontuar para você falar, realmente, os dois estão na polícia por um
pleno chamado de Deus. É muito claro. Justamente. Para a corporação. Exatamente, a gente se põe à disposição para servir no reino como pastores, na polícia militar como pastores, né? Eu sempre trabalhei com autoridades, eu me ponho como pastores das autoridades, né? E esses dias eu estava na Assembleia, estava tendo uma sessão, aí 2 deputados passaram, eu pensei que eles não iam me reconhecer, porque é do tempo que o governador Cassol era governador de Rondônia, né? Um deles parou, voltou, me olhou, tudo bem, pastor? Eu falei, Pai do Senhor, meu amado, tudo bem, graças a Deus. Então a gente se põe como pastor da nossa cidade, pastor do nosso estado. Claro que alguém pode falar, está sendo muito prepotente. Não, não é isso, querido. Mas a gente se coloca à disposição, né, para abençoar o nosso estado como pastores na Polícia Militar, como pastor no estado de Rondônia, como pastor das nossas autoridades. Exatamente, é que o governo do Senhor se estabeleça em todas as esferas. Então, a gente vê que a nossa vida na corporação policial militar tem um sentido. A gente cumpre um chamado lá. Não fosse assim, irmão, eu já tinha largado. Meu sonho é viver da obra, é acordar pensando na obra, pensando em ovelha, pensando em escrever mais livro. Né? Ainda tem segurança na igreja, né? Então, assim, é claro, né, eu sempre conversei com alguns amigos, pastores e apóstolos, né, que sempre falaram, Douglas, o dia que você viver 100% para a obra, você vai voar, tal. Eu concordo, puxa, e é um sonho para mim, mas, né, a Iranilson, ele também é apresentador de TV, pastora. Verdade, Iranilson. Só que a gente tem uma direção de Deus para estar na Polícia Militar. Então, ela tem as atribuições dela, eu tenho as minhas, né, nesse trabalho. E então, a gente acaba tendo um outro público para pastorear, que são os nossos colegas de trabalho, nossos comandantes, nossos subordinados. Não que a gente chega lá e somos pastores deles, não é isso. Mas a nossa presença ali é para cumprir esse papel, entende? Por exemplo, eu sou segurança de um deputado. Ele não chega para mim, ô pastor, sua bênção. Não, ele é deputado e eu sou sargento. E eu estou fazendo a segurança dele. Se precisar me colocar na frente para tomar uma bala, eu vou fazer. Se precisar mandar uma bala, eu vou mandar. Né? Mas só que eu estou ali como um papel espiritual, queridos. Acima de tudo, eu estou ali para... Uma bala ungida, né, Sogra? Isso é uma mesmo. bala ungida. Se eu precisar mandar uma bala, é ungida. Né? Então, eu estou ali como um pastor, a minha posição é muito espiritual, e todo dia quando eu vou trabalhar, eu me visto dessa armadura, a armadura do meu chamado. Eu sei que eu tenho um papel técnico para cumprir, a Luciana vai também cumprir o seu papel técnico, mas acima de tudo a gente vai com uma consciência despertada que nós somos pastores ali. Que a nossa prudência precisa ser vista, que a nossa luz precisa ser brilhada para que as pessoas tenham sede do reino de Deus. O pastor Márcio Valadão respondeu uma mensagem minha essa semana, que a gente conversava sobre aquele livrinho que eu escrevi em 2018, né, do Cristão e a Política, né? E ele leu o livrinho e ele estava mandando para mim uma mensagem elogiando o escrito e falou assim, né? É verdade, pastor Douglas, o sal precisa estar em todos os lugares, né? O sal, de todos os pontos do sal que a gente pode abordar, o sal é o sabor dele que faz dar sede, né? Quando a gente come uma comida com sal, logo dá vontade de beber alguma coisa, porque o sal dá sede. Aí ele falou assim, mas o sal tem perdido o seu sabor. Em muitos lugares, na política, né? O pastor Márcio Valadão falou comigo, infelizmente o sal tem perdido o seu sabor. E é verdade, a gente tem visto o sal perder o seu sabor, mas nós não vamos permitir acontecer isso conosco, né? Nós aqui, você aí, não vai permitir perder o sabor, nós continuaremos temperando o mundo, fazendo as pessoas terem sede, sede de Deus, sede de justiça, sede do Senhor. Para encerrar, eu quero ler como profeta, a parte ainda das virgens sábias e tolas, né? A parte final, que é uma parte que eu não quero ouvir jamais na minha vida. Que eu ouvi no teatro. Quando ela falou do desespero do teatro, eu lembrei que vocês desesperavam, se descabelavam e batia na porta, né? E aí diz assim, mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada.
E mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Eu acho que essa live é uma advertência para a nossa vida, para a gente permanecer vigilante, para a gente não ouvir essa frase, irmãos. Eu acho que vai ser uma frase tenebrosa de ouvir. Primeiro, a porta fechada, e a frase: eu não te conheço. Imagina um apóstolo, um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre, que passou a vida ali no evangelho, passou a vida servindo, só que servindo negligentemente. Tanto que ele deixa bem claro, quem chegou? Os imprudentes. Foi em cima da hora, peraí, serviu com negligência. Quem serve negligentemente, Jesus não conhece. Então, ele não conhece quem serve negligentemente. Se você tem um chamado de Deus, escute isso em nome de Jesus e para o seu próprio bem. O seu e de uma multidão, porque muita gente depende do seu chamado para sobreviver, para conhecer Jesus, né? Para ser edificado. Você tem um chamado, põe em prática. Porque só esses que servem com muita diligência, com muita prudência, o Senhor os conhece. Os que servem negligentemente, ele diz: não, nem te conheço. E estava lá. Era chamada de virgem também. Era chamada de dama de honra também. É como o Tião falou na nossa conversa, né? É um apóstolo e o apóstolo. O pastor e o pastor. O mestre e o mestre. O evangelista e o evangelista. Quem que eu esqueci aqui? Profeta e o profeta. Entendeu? Então, é um prudente e um tolo. Um que serviu sem parar, diligentemente, um que serviu negligentemente. Esse que serviu negligentemente ficou de fora. Imagina, o pastor Douglas ter ficado de fora. O apóstolo fulano, misericórdia. Então, que nós venhamos a servir a Deus, dependente do que está acontecendo no mundo. Vai chover meteoro, irmão. Eu não li as trombetas, para você não ficar com medo. Vai piorar e nós vamos estar, ou nós vamos já estar lá no outro plano com o Senhor, ou nós vamos estar aqui. Se a gente estiver aqui, mas eu acho que não. Eu acho que eu e você já vamos estar lá, tá? Para consolar o seu coração, ó. Eu e você já vamos estar no outro plano. Ali só olhando de cima, olha o meteoro comendo a terra. Meu Deus, Senhor. E agora ele vai dizer: calma, é minha agenda. Eu tenho uma agenda global. Eu preciso destruir a terra, um pedaço dela. Depois a gente vai chegar lá e vai... Continua filmando aí, Lucas? Só escapou, irmão. O celular acontece nas melhores lives. Tem gente que cai na piscina na live. Ah, é que soltou ali. Então ele não vai fixar, não. Mas está filmando ainda? O pessoal está me vendo? Então eu vou conversando aqui. O outro? Então, e aí? Onde que eu estava? Para encerrar? Na agenda global. Não, Deus destruindo a terra com cometa e nós lá. Então, nós já vamos estar no outro plano. Tá bom? Para consolar o nosso coração, dizer: não, a gente vai ser arrebatado antes, a gente vai ser aquela parte que vai para cima, que vai estar com Ele, e a gente não vai passar por isso. Amém? Então sirva a Deus, continue servindo com alegria, estando na presença do Pai, pregando o Evangelho, pregando a mensagem mais pura e simples do Evangelho, que é o perdão de pecados, o acesso ao reino a partir do arrependimento. Então a nossa mensagem continua sendo: arrependa-se, né? Arrepende-te, entra no reino de Deus, né? Pede perdão dos teus pecados, confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e está pecando, abandona o pecado, está mentindo, abandona a mentira, e vamos viver uma vida santa para o Senhor. Amém? Quero orar, quero abençoar a sua semana, o seu coração, a sua vida, né? As suas emoções, os seus sentimentos. Quero fazer cair por terra esse seu medo, quero fazer cair por terra, né?
essa ansiedade que vem por conta da incerteza do dia de amanhã. Quero, em nome de Jesus, repreender todos os maus sentimentos e abençoar você para você ter uma semana na presença de Deus, uma semana gloriosa, uma semana maravilhosa. Aí, Iranilson, que susto! Imagina, numa live falando de trombeta, numa live falando de arrebatamento, de morte, de sangue, aí cai o celular, brum, fica tudo preto. Ai, irmão, essa aí foi para virar história mesmo. Ai, que bênção. Vamos orar, queridos. Pai querido e bendito, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós queremos exaltar, Senhor, os teus atributos, a tua bondade, a tua compaixão, o teu amor leal, a tua justiça, a tua palavra, a tua fidelidade. Queremos exaltar o teu nome nos céus e na terra, dizer que bendito é o Senhor, tu és digno, 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 digno. Ah, Senhor, digno de receber glória, força, honra e todo o poder, a plenitude do poder está em tuas mãos. O Senhor é maravilhoso e nós te louvamos nesta hora. Nós bendizemos a ti, Paizinho. Seja bendito o teu santo nome. Pai, eu quero liberar sobre os meus irmãos que me ouvem, que me assistem agora, liberar sobre eles a bênção do Senhor. Eu os abençoo, Pai querido. Declaro sobre eles, ó Deus, a quebra de toda corrente, de todo grilhão, de todo medo, de toda enfermidade, toda depressão, toda essa ansiedade que vem pela incerteza do futuro. Decretamos a quebra disso agora. Cai por terra agora e que brote alegria no coração. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos o brotar da tua alegria, o brotar, ó Deus, do teu Santo Espírito no coração de cada um, porque nós cremos em ti. O Senhor diz que aqueles que creem no Senhor, flui de dentro de si um rio de águas vivas que jorra para a eternidade. Então, Pai, faz fluir esse rio agora. Faz fluir no coração dos meus irmãos este rio e nos faz viver, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem para nós nessa terra. Nos faz viver uma vida de milagre, de sinais, de prodígios, uma vida de ver a cada dia, orar por alguém e ele ser curado, orar por uma família despedaçada e ela ser ajustada novamente, orar pelos filhos que estão afastados dos caminhos e eles voltarem, os que estão nas drogas serem libertos e a gente vê as pessoas endemoniadas sendo totalmente libertas deste cativeiro, os viciados abandonando os seus vícios e vivendo uma vida santa para o Senhor. Nos dá, ó Deus, sinais, o poder para irmos em teu nome e operar esses sinais na face da terra. Nós queremos viver a tua agenda, Pai. Que parte da tua agenda nos cabe? Que parte da tua agenda que o Senhor pode nos inserir, Pai, para a gente cumprir tua agenda global? Onde nós estivermos, queremos ser a agência do céu na terra, queremos ser o cumprimento da agenda do Senhor. Então não nos deixe de fora, não nos deixe adormecidos, não desperta o nosso entendimento, para que a gente possa ser parte dessa agenda do Senhor na terra. Nós não queremos passar pela terra como pessoas que não fizeram nada na agenda do Senhor. Não, nós queremos operar junto contigo, trabalhar nisso e engrandecer o teu nome, levar as boas novas da salvação a todos os perdidos. Nos dá as melhores estratégias, os melhores lugares, a forma de fazer isso, de maneira que alcancemos tantas pessoas que não estão ouvindo o Evangelho. As religiões estão por aí levando suas religiões e nós estamos aqui esperando a igreja abrir. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa nosso pecado, perdoa nossa negligência e nos faz avançar minuto após minuto. Pai, não vamos esperar domingo para ser crente, não. A gente vai viver, ó Deus, as boas novas do caminho. Nós vamos viver o caminho 24 horas por dia na nossa vida, Pai. E que essa palavra dessa noite tenha sido uma palavra para despertar os irmãos, para trazer a consciência da tua agenda global na terra, de coisas que é o Senhor quem vai liberar, é o Senhor de fato quem vai trazer. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá esse discernimento,
paz no nosso coração, quebra o jugo do medo, quebra o jugo da incerteza e nos faz estar vivendo na tua santa presença, Pai, para a glória do teu santo nome e para o nosso próprio bem. Senhor, cure, por favor, os enfermos que nos assistem ou aqueles que estão sendo representados por quem está assistindo. Em nome de Jesus, repreende o espírito da morte, repreende a morte que está tentando bater nessa porta, Pai, em nome de Jesus. Vai lá o Senhor e dá a vitória para esse irmão, para essa irmã. Nos dá essas bênçãos, Pai, nós precisamos. E seja lá quais são os dias que vêm, a partir de agora, estamos prontos para vivê-los, Pai. Viver debaixo dessa maturidade, vigilantes, sóbrios e servos, para a glória do teu bendito nome e em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos.